Oi, pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos de volta no nosso resumão Bioaulas e agora com o vídeo voltado para o conteúdo do primeiro ano do ensino médio, quando a gente começa a falar de introdução. Então, para começar a falar de introdução, a gente vai ver os tipos de reprodução que abrangem, todos os seres vivos, desde animais até plantas, e quais são as diferenciações entre eles. Após isso, a gente vai continuar falando de assuntos de reprodução, falando sobre os gametas que fazem parte da reprodução, como que acontece a fecundação humana, como que acontece a gestação, enfim, a partir de agora o nosso conteúdo vai ser baseado em reprodução, tá bom? Então, para começar, como eu disse, a gente vai falar sobre os tipos de reprodução que podem abranger os seres vivos, então fiquem bastante atentos, tá bom? Então é isso, espero que vocês gostem da aula. Vamos lá. Pessoal, como eu tinha dito, a gente vai falar sobre os tipos de reprodução que podem ocorrer nos seres vivos. E aí, a gente vai começar a falar dos tipos básicos. A gente tem dois tipos básicos de reprodução, que é a reprodução que a gente chama de assexuada, que é a que a gente vai ver agora, e a sexuada. Então, vamos lá, começar primeiro com a assexuada. É importante saber que toda vez que vem a letrinha A antes de uma palavra na biologia, a gente se refere a não, tá? Então, apareceu a letrinha A antes de uma palavra na biologia, a gente está falando não. Então, quer dizer que essa forma aqui não é sexuada. E o que isso significa? Significa que não ocorre a junção de dois gametas, não ocorre a necessidade de ter um macho e uma fêmea para acontecer essa reprodução, tá? Então, primeira característica, ocorre com a participação de um único indivíduo, tá? Normalmente eles podem ter os dois sexos, ou eles não podem ter sexo definido, e vai depender da espécie, mas vai acontecer com um único indivíduo, tá? Outra característica muito importante, dá origem a outros seres geneticamente idênticos. Por quê? A variação genética, que a gente vai ver mais pra frente, ela vai acontecer com a troca de gametas entre macho e entre fêmea. Como é que eu estou tendo apenas um indivíduo, é como se eu gerasse um clone. Então, ele vai ser geneticamente idêntico ao que gerou ele, tá? Então, se eu tenho esse abacaxi aqui, e ele passou por esse processo de reprodução assexuada, vai dar origem a outro abacaxi idêntico a ele, com todas as características idênticas a ele, tá? Outra característica, não há troca de material genético. Então, não preciso de material genético para acontecer reprodução, não preciso, a fêmea não precisa entrar no cio, né? O macho ele não precisa encontrar uma fêmea, não vai precisar de material genético. Outra característica, forma reprodutiva é considerada evolutivamente pior. Por quê? Porque não há variação genética, não há mudança genética. E isso é pior falando biologicamente. Por quê? Porque a gente tem mais chance de passar doença, a gente tem mais chance de passar vulnerabilidade. Então, não é uma reprodução muito desenvolvida evolutivamente, tá bom? Outra característica é que diminui a probabilidade de variação dos descendentes. O que isso significa? Eles vão ser idênticos, como eu já disse lá em cima. Não vai ter variação entre eles. Não vai variar a cor, não vai variar tamanho, não vai variar a forma, não vai variar nada. Eles vão ser geneticamente iguais, tá bom? E aí, como que eu tenho esse tipo de processo de reprodução assexuada? Eu tenho alguns tipos básicos. A primeira a gente chama de divisão simples ou cisparidade, tá? Vocês podem escolher o nome que vocês preferirem. O que acontece? Eu tenho um indivíduo que ele vai se dividir no meio, por isso que a gente chama de divisão simples, e vai formar dois indivíduos. Tá? É quase bem semelhante ao que vocês viram em mitose, tá bom? Então, ó, aqui eu tenho uma ameba. Então, a ameba, meu mouse. A ameba ela é unicelular, ou seja, ela vai ter apenas uma célula, vai ser um indivíduo com uma célula só, onde a divisão simples pode dar origem a dois novos indivíduos com composição genéticas à célula-mãe. São considerados organismos imortais. Por quê? Porque eles estão sempre fazendo reprodução, tá? Então, aqui eu tenho uma ameba, ela aumentou o tamanho, tá? Depois ela se dividiu em duas partes e essas duas partes formaram duas amebas. Então, esse processo vai acontecer com grande frequência aí nas amebas. Vai acontecer com grande frequência. Então, eu tenho um indivíduo, ele aumentou de tamanho, dividiu do meio, formou dois indivíduos idênticos. Tá? Então,
quando eu falar de divisão simples, se assemelha muito ao que a gente viu em divisão celular, tá? Assim, uma célula mãe vai dar origem a duas células filhas, dois indivíduos idênticos, geneticamente idênticos a ela. Bom, outro seria o eucarionte, que é um processo de bipartição, que é a mesma coisa, tá? De divisão simples ou divisão binária, é a mesma coisa, só vai mudar o nome. Eu tenho outro tipo de reprodução assexuada também. É muito comum, eu tenho certeza que vocês já viram isso. Quem nunca? Você, ai, brotinho dessa planta para me plantar, né? Que é o brotamento ou gemiparidade. O que é isso, Natália? Olha só o nome, brotamento. Quer dizer que eu tenho um indivíduo adulto que vai formar um broto em seu próprio corpo, em seu próprio, né, no próprio indivíduo adulto. Esse corpo vai crescer, e aí quando ele tiver num tamanho ideal, conseguindo sobreviver sozinho, ele vai se desprender, vai se fixar no solo e vai formar outro indivíduo adulto. Vocês já viram isso aonde? Em plantas, eu tenho certeza absoluta que vocês já viram uma planta que gerou um broto, que a gente vai na casa da avó, na casa da vizinha, viu aquela flor linda, pegou um broto dela, plantou no vaso, nasceu outro indivíduo adulto lindo, maravilhoso. Isso é brotamento, tá? E aqui eu tenho um exemplo de um animal, tá? Então aqui eu tenho o quinidário, eu tenho o indivíduo adulto, ele é um animal marinho, tá? E aqui eu tenho um broto, olha aqui, ó. Então eu tenho um indivíduo adulto e aqui eu tenho um brotinho. Esse broto ele vai crescer até certo tamanho, depois ele vai se desprender desse animal adulto e vai se fixar no solo, formando outro idêntico a esse, tá bom? Outro tipo muito interessante, gente, esse aqui é muito interessante. Eu vou falar para vocês porque que é muito interessante agora, que é a estrobilização. O que é esse processo? A gente observa ela em tênias. O que são tênias, Natália? São um tipo de lombriga que a gente pode adquirir, as famosas solitárias. Então, elas acontecem muito em tênias, esse processo de reprodução, e há alguns pólipos, que são animais aí um pouco aparentados aí da água viva, só que a diferença é porque ele fica fixo no solo, não sai nadando bonitinho igual a água viva, tá? O que acontece? Ele vai ter fragmentação em seu corpo, então é como se o corpo dele fosse todo dividido em pedacinhos, e cada pedacinho desse, quando se torna adulto, quando se desenvolve perfeitamente, quando se solta, forma um outro indivíduo que vai se desenvolver e vai se formar um adulto. Como assim, Natália? Então, aqui, ó. Na imagem aqui eu tenho um pólipo bonitinho, ele tá lá fixo ao solo, imaginemos. E aí ele tem aqui, ó, quando ele se torna adulto, ele vai formando os fragmentos que eu falei para vocês. Então, olha só, o tanto de fragmento que ele tem no seu corpo. Depois de um certo período de tempo, ele já tá adulto, cada parte do fragmento vai se soltando devagarzinho, não é tudo de uma vez, tá? Então, aqui, ó, voltar. Então, aqui, se soltou essa partezinha da fragmentação, ele vai se desenvolver, vai formar, né, o indivíduo adulto até formar aqui uma água viva, tá? Então, esse processo aqui, esse ciclo, eu não vou entrar muito dentro dele porque ele ainda não cabe a vocês, mas eu vou estar gravando outros vídeos para o segundo ano e quem tiver curiosidade de saber é só entrar lá para matar a curiosidade de como que acontece esse ciclo. Mas, de maneira geral, eu tenho um indivíduo que é fragmentado, ou seja, tem partezinhas bem definidas, que quando adulto, cada partezinha vai se soltando e formando outro indivíduo, tá? A tênia, o que acontece? A gente tem dentro de nós alguns indivíduos que sobrevivem, tá? E aí a gente tem as lombrigas. Então, por isso que a gente tem que tomar lombrigueiro, tá, pessoal? Um período frequente de tempo, a gente tem que tomar lombrigueiro para matar a lombriga, tá? Lombrigueiro não mata outra coisa, só lombriga. Viu? E aí, a gente tem um tipo de lombriga que chama tênia ou solitária. Então, por que ela chama solitária? Porque é apenas um. Porque ela é muito grande, ela chega a alcançar metros de comprimento dentro do nosso estômago, do nosso intestino. E aí, ela não vai ter como ter outro parceiro para reproduzir. E aí, ela se adaptou a fazer esse processo de estrobilização. Então, a tênia, quando ela está adulta, ela tem um tamanho grande com vários fragmentozinhos. O que acontece? Lá no nosso intestino, conforme ela vai ficando adulta, se tornando madura, ela solta um pedacinho desse, que vai descer pelo nosso sistema digestório, vai se juntar às nossas fezes. E aí, quando a gente for defecar, quando a gente for fazer as necessidades,
vai estourar, né, esse fragmentinho que a tênia soltou, e aí vai acontecer a deposição de óvulos já junto com as nossas fezes. Por isso que é importante também a gente ter saneamento básico, que é o quê? Usar vaso sanitário com descarga que vai para um depósito correto, para ninguém ter acesso a esses ovinhos, tá? Então, a tênia também tem esse processo e é muito comum acontecer, que é o processo de esterilização. Outro tipo muito interessante é a regeneração. Confesso para vocês que se eu pudesse ter um superpoder, eu queria ter esse poder de regeneração, que é muito interessante. O que é isso? Alguns animais, eles possuem esse poder extraordinário de se regenerar. Então, por exemplo, a planália, que é esse bichinho aqui, bonitinho aqui, olha só. Ele é um indivíduo, um verme plateuminto bonitinho, que vive na água, normalmente em ambientes úmidos. E o que acontece com ele? Ele tem o poder de regenerar. Se eu pegar essa tênia, tênia não, desculpa. Se eu pegar essa planária e cortar ela em 10 pedaços, esses 10 pedaços vão originar outra planária. Se eu cortar esses 10 em 20, vão originar 20. Se eu cortar em 30, 30. Então, independente de onde eu pegar essa planária, cortar ela vai desenvolver outro indivíduo. Então, eu chamo de regeneração porque cada parte do corpo dela tem a capacidade de se regenerar e formar outro indivíduo. Então, já foi feitos vários testes, cortaram essas planárias de todos os lados possíveis e perceberam que ela vai formar outro indivíduo, independente de onde for o corte, tá? Outro tipo de reprodução, que essa daqui vocês já estão mais adaptados, é a reprodução sexuada. E a reprodução sexuada, ela já precisa de outro indivíduo para acontecer, ela precisa de outro sexo para acontecer, de outro sexo para acontecer, tá? Então, a gente tem 3 características básicas. A primeira, que é a produção de células haploides por meiose, que a gente viu, que são os gametas. Então, eu vou precisar do gameta masculino e eu vou precisar do gameta feminino para acontecer essa reprodução, tá bom? Eu vou precisar da união dessas duas células, eu vou precisar unir esses dois gametas, vou precisar unir o gameta masculino e o gameta feminino para acontecer a fecundação, tá? E aí eu vou formar seres geneticamente diferentes dos seus genitores. O que isso significa? Você é igual ao seu pai? Você é igual à sua mãe? Ah, professora, eu sou muito parecido com o meu pai. Você é muito parecido com o seu pai, mas você não é totalmente idêntico ao seu pai. Alguma coisa em você vai ser diferente, a altura vai ser diferente, talvez o olho pode ser um pouco mais puxadinho ou maior, alguma coisa vai ser diferente. Na reprodução sexuada, a gente tem a principal característica que é nós somos diferentes dos nossos genitores. Por quê, Natália? Porque vai acontecer a mistura dessas características. Olha só lá na característica B, união de duas células haploides para formar um novo indivíduo. Eu vou precisar unir duas células haploides, a feminina e a masculina, eu vou precisar unir esses dois gametas. Cada gameta vai vir com uma característica. Ah, o da minha mãe tem a característica da minha mãe, e o do meu pai tem a característica do meu pai. Certo? Então, eu vou precisar unir isso para me formar. Então, eu, geneticamente, sou a mistura do meu pai e a mistura da minha mãe. Beleza? Por quê? Porque nós somos geneticamente diferentes deles. A gente é uma mistura deles, mas não somos idênticos. Tá bom? Então, a reprodução sexuada acontece tanto em animais quanto em plantas. E aqui eu trouxe para vocês algumas informações importantes sobre os tipos de sexo que a gente tem básico nesse tipo de reprodução, as gônadas, tá? As gônadas nada mais são do que os órgãos especiais que vão formar essas células que a gente chama de gametas reprodutivas, células reprodutivas que a gente chama de gametas, tá? E aqui eu trouxe para vocês esse quadro. Então, olha só. Então, eu vou começar a falar sobre os animais, tá? Os animais, eles têm o sexo masculino e feminino. Então, a gente tem a mulher e a gente tem o homem, tá? A fêmea e o macho. E aí, quais são as gônadas dos animais? Quais são os órgãos que vão produzir essas células reprodutoras? A gente tem o testículo, que é masculino, que tem lá no homem, e o ovário, que é feminino. O que o testículo vai produzir? Uma célula especial, que a gente chama de gameta, que a gente chama de espermatozoide. Então, o homem, ele vai ter o testículo, que vai produzir o espermatozoide, que vai ser fundamental para a reprodução. A mulher, ela vai ter o ovário, que vai produzir o óvulo, que é super importante, né? Primordial para acontecer a reprodução.
E como que vai acontecer a reprodução nesse processo, Natália? Com a junção do espermatozoide e do óvulo, tá bom? E em vegetais, em plantas, o que que vai acontecer? Eu também tenho sexos separados, masculino e feminino, só que as gônadas vai mudar o nome. Então, as gônadas masculinas de plantas a gente chama de anterídeo, e nas femininas de planta a gente chama de arquegônio. E o que, que o anterídeo vai formar? O anterozoide, que é a célula especial reprodutiva masculina. E o arquegônio? A oosfera, que vai acontecer a fecundação, que vai formar um novo indivíduo, tá? Então, a gente tem esses nomes de gônada e esses nomes de gametas, que vocês vão ouvir falar muito durante esse conteúdo. Quais são os tipos de reprodução sexuada que a gente tem, Natália? Eu achava que era só um tipo, não tem como ter mais de um. Tem várias variações. Olha, várias variações, né? Tem muitas variações. A primeira é essa daqui que a gente chama de neotênia. O que acontece? Trata-se da reprodução sexuada durante a fase larval. Alguns indivíduos vão ter a fase larval antes da fase adulta. O que isso significa, Natália? Por exemplo, a borboleta. Para ela se formar borboleta, ela tem que ser primeiro uma lagarta, né? Então, ela tem duas fases. Ela precisa passar pela metamorfose, que é a mudança de corpo, a mudança física, onde ela vai criar asas e vai sair voando. Então, aqui, a gente tem a reprodução ainda na fase larval, ainda na fase que não se tornou adulto fisicamente, mas as gônadas já se amadureceram, já se tornaram adultas para acontecer reprodução. Esse processo acontece em um anfíbio pouco conhecido pela gente, mas muito presente lá no centro americano, tá? Que é a axolotl. E o que acontece? É uma salamandra que não chega à sua forma adulta, ela fica assim, ó, nessa forma larval, e que vai conseguir fazer o seu processo de reprodução precisando de um macho, de uma fêmea bonitinho, para acontecer a reprodução dela. E aí a gente chama de neotenia, por quê? Porque ela não vai se desenvolver para a fase adulta, ela vai continuar na fase larval, mas vai estar madura sexualmente para esse processo. A gente tem a poliovulação, que eu tenho certeza que vocês já presenciaram isso daqui em algum momento da vida de vocês. Vocês já presenciaram encontrar uma ninhada de gato, uma ninhada de cachorro, a cachorro de vocês em casa, talvez, vocês já viram ela dar à luz, no outro dia você acordou, tinha um monte de filhotinho lá. A gente chama de poliovulação. O que é isso? É a situação em que encontramos mais de uma cria por ninhada, e cada uma originada por múltiplos óvulos fecundados de diferentes espermatozoides. Então, o que acontece com o cachorro? A fêmea, ela não tem um óvulo só. Ela vai por mês, né, por cada cio, quer dizer, formar vários óvulos que vão ser fecundados por vários espermatozoides. Então, por isso que os filhotinhos do cachorro são todos diferentes, né? Então, são totalmente diferentes. A gente tem um cachorro que nasceu manchado de marrom, preto, preto, totalmente marrom, totalmente branco. E aí, numa ninhada só. Por quê? Porque eu tive vários óvulos, vários espermatozoides com as características que vão variar entre eles, tá? A maioria dos mamíferos que gestam mais de um filhote apresentam esse quadro. Então, cachorro, gato faz esse processo, mas também nós, seres humanos, podemos fazer. Como que isso vai acontecer? Quando vai acontecer? Quando a gente tem o que a gente chama de gêmeos fraternos ou bivitelínicos, que são aqueles gêmeos diferentes, tá? Acontece um processo na mulher muito raro, onde ela vai postar por mês 2 óvulos que vão ser fecundados por 2 espermatozoides. E aí a gente vai ter o caso de gêmeos diferentes. Pode ser um casal, pode ser uma morena e uma loira, né? Pode ser gêmeos diferentes. Às vezes na família da gente, a gente tem gêmeos que a gente nem percebe, que a gente não consegue ver características de gêmeos. A gente fica assim, gente, mas são tão diferentes, olha. Como que são gêmeos? Por causa disso. Por causa da poliovulação, quer dizer que tem mais de um óvulo, tá bom? A gente tem a poliembrionia, que é um pouco parecida com a poliovulação, só que vai diferenciar em um detalhe. Então, eu tenho a fecundação de um único óvulo, só que depois ele vai se dividir, tá? O que vai acontecer? Eu vou ter a formação de 2 indivíduos geneticamente idênticos. Por quê? É um óvulo só e um espermatozoide só, que vai se dividir e formar 2, que vão ser geneticamente idênticos, tá? Como que isso vai acontecer? No tatu, sempre ocorre. O tatu sempre vai postar 2 filhotinhos geneticamente idênticos. É uma gracinha, tá? O tatu sempre vai postar dois filhotinhos idênticos. E nos seres humanos, acontece também com a grande frequência, que são aqueles gêmeos idênticos, ou que a gente chama de univitelínicos,
que eles são idênticos. Às vezes a gente fala assim, gente, como que a mãe consegue diferenciar essas crianças? Porque a gente bate o olho e fala assim, não tem diferença entre elas, né? Mas o que acontece? Eu tinha um óvulo, um espermatozoide que se dividiu em dois e formou dois indivíduos geneticamente idênticos. Então, eles apresentaram sempre o mesmo sexo, então vão ser duas fêmeas ou dois machos, e o mesmo material genético, o mesmo DNA, tá bom? Agora eu vou falar para vocês de um processo muito interessante que acontece nas abelhas, que a gente chama de partogênese. O que acontece? Nesse caso, o óvulo desenvolve-se sem ter sido fecundado. Então, a rainha, ela vai conseguir fazer o processo de reprodução com o óvulo sem precisar do zangão, tá bom? Dando origem a um indivíduo haploide, quer dizer, com cromossomos pela metade. Como assim? Algumas espécies de abelhas, a rainha, ela consegue controlar o que ela quer formar, tá? Então, para formar a operária, ela precisa do zangão para acontecer reprodução. Então, ela vai cruzar com o zangão e vai formar as operárias, as abelhas operárias, que são aquelas que trabalham, que saem, vão na flor, pegam o néctar, transformam em mel para a rainha comer, tá bom? Depois, se o zangão por um acaso morrer, ela consegue fazer esse processo de reprodução de forma individual, tá? Ela consegue fecundar o seu óvulo sozinha, e aí a gente tem o tipo de reprodução aqui, ó, a renótica, que origina apenas machos. Então, o zangão morreu, ela vai conseguir fazer o processo de desenvolvimento do óvulo para formar outro zangão, tá? A gente tem a teliótica, às vezes ela precisa formar mais abelhas operárias, ou ela precisa formar outra rainha, caso ela perceba que ela não está conseguindo mais fazer o trabalho dela. Ela vai formar uma fêmea, tá? E ou ela pode formar um ou outro, que é a deuterótica, que ela pode formar tanto macho quanto fêmea sozinha. Então, olha o poder da rainha da colmeia. Não é somente ficar lá, né, se alimentando do néctar real, não, do mel, não. Ela vai ter esse poder de fazer esse processo de reprodução, tá bom? E a gente tem outro tipo, que é a conjugação, que é a forma mais primitiva de reprodução sexuada que existe. E acontece basicamente aonde? Em bactérias, tá? Que é a troca de material genético. Então, eu tenho aqui uma bactéria que vai se juntar a outra, o material genético vai se dividir entre elas e vai formar dois indivíduos diferentes, dois indivíduos característicos de reprodução sexuada. Tá? Eu não vou entrar muito nesse detalhe aqui não, porque ele é muito primitivo e não faz tanta parte dos nossos estudos. Então, na próxima aula, no próximo vídeo, a gente vai estar falando sobre reprodução humana. Espero que vocês tenham entendido. Vou voltar aqui. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Qualquer dúvida, vocês podem comentar ou podem me procurar lá no Instagram ou no meu WhatsApp, para quem for meu aluno. Na próxima aula, a gente vem falando sobre reprodução humana já, tá? Então é isso, um grande beijo. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até mais!